noite, povo de Deus, feliz semana. Estamos aqui mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina. Bíblia na mão, Jesus no coração, amém? Aqui, ó. Estamos aí terminando já nas semanas finais aí desta lição maravilhosa, né? Estamos aí na semana de 11ª semana, vivendo com Cristo. Dessa lição maravilhosa, unindo o céu e a terra, Cristo em Filipenses e em Colossenses. Né? Faltam aí 2 semanas, né? Temos mais 2 semanas aí de estudo, né? Fora a recapitulação desta lição que será no sábado que vem, teremos mais 2 semanas aí de estudos desta maravilhosa lição, né? E a lição dessa semana vai permanecer nós vamos estudar aí minuciosamente, ou pelo menos os pontos principais, né, de Colossenses 3. E o verso áureo, para começar a nossa semana, é Filipenses 3,14. Lá diz assim: pegue a sua palavra, meu irmão, minha irmã, e vamos ler. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nós vamos estudar aí sobre a pessoa de Cristo, né? Então, vamos lá. Querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você tem vivido para quem? Para si próprio, para satisfazer os seus desejos, ou para satisfazer a vontade do Criador? Fica a pergunta, fica a dica, né? Pode responder aqui no comentário, sem problema nenhum, né? Vamos trocar ideia em nome de Jesus. Aqui é um ambiente saudável, eu quero que seja um ambiente saudável de respeito, né? E que possamos aí criar uma amizade, né, duradoura, né? Em nome de Jesus, tá bem? Então vamos lá, vivendo com Cristo. Você vive com Cristo ou você vive sem Cristo? Né? Qual é o sentido, o significado da sua existência? Por que que você está aqui neste mundo? O que você veio fazer aqui nesse mundo? Você tem um propósito. Você não é uma mera ameba ao espaço. Não. Você foi criado e planejado pelo Criador. Amém? E dito isto, portanto, nós temos um propósito, nós temos um destino, né? E precisamos diariamente viver com Cristo, né? E o viver com Cristo se reflete no que acabamos de ler aqui. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Bonito, né? O amor é o que rege todas as coisas, né? Podemos ter amor, mas sem Cristo não vale nada. Podemos ter Cristo, mas sem amor também não diz muita coisa. Temos de ter os dois, amor e Cristo. Cristo e amor andam juntos. E nós precisamos, como cristãos, andar juntos também com o amor e com Cristo. É desafiador, mas é também de igual forma recompensador. Amém? Então, fica a dica, né? Quem tem amor, tem Cristo, pois Deus é amor, né? A definição de Deus na Bíblia é de 1 João 4,8. Deus é amor. Então, se Deus é amor, logicamente, se eu tenho Deus,
tenho também de ter amor para com as pessoas, né? Então vamos estudar este tema esta semana, tá bem? Querido, na lição de domingo, mentalidade celestial, né? Capítulo 3 aí de Colossenses. Colossenses, ele tem um verso muito especial que eu gosto muito e vou ler agora, né? Aqui está falando 3, verso 1 a 4, né? Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Amém? Então, meus queridos, mentalidade celestial, como diz aquela música, né? Há uns anos atrás, CD Jovem, se não me engano, 2007, com os pés na terra e os olhos no céu. Eu vou, com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Não ficou tão excelente, né? Porque falta microfone, equipamento, essas coisas assim. Mas a mensagem permanece, né? Os pés aqui na terra, trabalhando, estudando, crescendo, aprendendo, ganhando dinheiro, gastando dinheiro. Mas a nossa mentalidade tem que estar no céu, né? O tempo todo tem que estar no céu, o tempo todo, né? O tempo todo. Então, precisamos pensar nas coisas lá do alto, né? Quantas horas por dia você pensa nas coisas lá do alto? Né? Eu penso direto e reto, como diz o ditado, né? Eu penso. Falando com Abraão, com Paulo, com Ellen White, né? Com os heróis da fé. Com minha mãe também, claro. Com minha esposa também. Minha sogra. Minha avó, né? Faz 7 anos que ela descansa no Senhor. Então, com certeza, direto e reto, eu penso nas coisas do alto, né? Então, essa é a nossa mola propulsora, é que nos move. Além, é claro, de conversar com Cristo Jesus, né? Eu acho que todos nós queremos trocar ideia com Cristo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vai ser uma festa extraordinária para quem estiver lá. Eu desejo estar do fundo do meu coração, minha esposa também. E eu quero te ver lá, meu irmão. Com certeza. Quero te ver lá, né? Então, assim, nós precisamos alimentarmos da palavra de Deus, né? Todos os dias, pensar na palavra de Deus todos os dias, né? Porque, afinal de contas, o mundo está passando, né? E nós morremos, né? Ou seja, temos de morrer para o nosso eu, né? A gente vai estudar um pouco mais esta semana, né? Mas aqui na lição de domingo já nos deixa claro que nós temos de ter a mentalidade celestial. Nós temos de ter o foco. Quando fala de mentalidade é foco. Foco, 100%. Entendeu? Todas as suas energias 100% na missão que o Senhor nos confiou aqui nessa terra, enquanto Ele não vem, né? Então, assim, energia, dom, talento, capacidade, tudo isso
voltado para o Senhor Jesus. Ele não aceita nada pela metade. Nem um quarto, nem um oitavo, nada. Ou é 100% ou não é nada. Entendeu? Lição aí de terça, aliás, segunda-feira. Já estou adiantando, né? Mas é segunda-feira. Acabar com a qualidade de ser terrestre, né? Aqui nos diz algo, Colossenses 3, 5 e 6. Aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual é? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Né? Do verso 3 ao 5, o apóstolo Paulo fala por 2 vezes que nós precisamos morrer. Você tem morrido diariamente? Você tem morrido... Aqui o apóstolo Paulo, ele coloca em evidência algumas questões, né? Prostituição, impureza, paixão, desejo maligno, né? Avareza, mas tem outras coisas também, né? A lista é longa, né? Mas e você? Tem morrido diariamente para o seu eu? Se você quer viver com Cristo, se você quer estar com Cristo, você precisa morrer diariamente, né? Matar o velho homem, como nós vamos estudar, né? O velho homem de Romanos 6, né? Romanos 6, Romanos 7, né? Morrer para o eu e ressuscitar para uma nova vida, né? Romanos 7, o bem que eu quero fazer, que eu anseio, que eu desejo ardentemente, não faço. Mas o mal que não tenho vontade nenhuma de prejudicar alguém, prejudico e de com força, né? Infelizmente. Então aqui, por 2 vezes, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a morrermos todos os dias de nossa vida, até a volta de Jesus, né? Não só para as questões que Paulo coloca aqui, né? Prostituição, impureza, paixão, desejo maligno, avareza, mas por outras coisas que Paulo não coloca aqui, mas que estão presentes em nossa realidade, em nossos dias, né? E que nós devemos morrer para estas coisas também, né? E se quiser aumentar a lista, a gente pode ir, ó, para Gálatas. Aqui, ó, Gálatas 5:22, né? Ele completa a lista de Filipenses em Gálatas 5:22, ó. Aliás, 5:20 e 21. Ó. Ele vai completar 19, 20, 21. Ele vai completar a lista de coisas de Filipenses 3 em Gálatas. Olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza. Aí ele repete, né? As 3. Prostituição, impureza, lasciva, a gente encontra lá em Filipenses. E aí depois a idolatria, 4 coisas: prostituição, impureza, lascívia e idolatria. As 4 primeiras coisas que Paulo coloca aqui em Gálatas 5:22, 19, perdão, e 20, ele coloca lá em Colossenses 3, tá bem? E aí depois ele aumenta. Aí verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então ele intensifica a lista das obras da carne. Ele chama isso de as obras da carne, né? Então veja que Paulo, em Gálatas e em Filipenses, ele conversa, ele dialoga, ele escreve com a mesma intensidade e praticamente as 4 primeiras coisas com as mesmas palavras, né? Então veja a importância de nós morrermos para o nosso eu, para o nosso egoísmo, para as obras da carne, né? Que muitas vezes ela se agiganta dentro de nós e por vezes, se tivermos o coração maleável, né? Dominado pelo Espírito Santo, num momento como esse a gente pode até, quem sabe, se espantar, né? Por ter tido uma reação não tão agradável assim, né? Mas o objetivo do apóstolo Paulo é que nós morramos para o nosso eu, né? Porque assim fazendo, nós estamos aí acabando, matando, realmente matando a nossa velha natureza, a qualidade terrestre, a qualidade da velha natureza, da natureza pecaminosa, como diz Paulo em Romanos 7, né? Em Romanos 8, é um contraste, né? Um homem, uma pessoa, a humanidade de forma geral, dominada pelo mal, em Romanos 7, da humanidade e das pessoas em geral dominado pelo Espírito, Romanos 8, né? Então veja, precisamos de pedir a Deus que nos ajude nessa tarefa. Não é fácil, mas o auxílio divino é certo, né? O auxílio divino é certo, né? Aqui vamos para Romanos, ó, Romanos 6, 1 a 7, que é um livro que também eu particularmente gosto. Romanos 6, 1 a 7, que fala sobre o batismo, né? Aqui, ó. Que diremos, pois, né? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, né? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, Paulo está dizendo assim, como que a gente vai continuar vivendo no pecado se nós já morremos no pecado, para o pecado, melhor dizendo, né? Para o pecado, né? Então, ele vai dialogar. Se nós morremos para o pecado, nós precisamos ressuscitar para Cristo. Esse é o diálogo de Romanos 6, verso 1 em diante, né? Que ele vai fazer a comparação, né? Entre o batismo e a velha natureza, né? Ou seja, quando formos batizados nas águas, o velho homem tem que morrer, ficou para trás. Ao ressurgir da água, nós temos de ser um novo homem ressurge também, né? Só que, infelizmente, eu tenho que dizer algo a você, né? Quando ressurgimos da água, após o batismo, né? Gostaria muito de falar uma coisa para você. O que eu gostaria de falar? Gostaria de falar que quando saímos das águas, gostaria de falar que nós dali em diante, teremos uma só natureza, a natureza do Espírito. Isso que eu gostaria de falar. Mas eu não posso. Biblicamente eu não posso. Por quê? Porque existe o velho homem. E é isso que a lição dessa semana nos orienta, a morrer todos os dias para esse velho homem. Então, ao ressurgir da água, ao levantar da água, nós
o novo homem é implantado em nossa natureza, né? Pelo Espírito Santo. E a partir disso, há uma guerra espiritual tremenda, fortíssima, né? Tanto para quem já é batizado, para quem nasceu na igreja e etc., como para quem é convertido pela primeira vez, né? Então, o Espírito, ele milita com a carne, né? E a carne milita com o Espírito, né? O único ser que não tem natureza pecaminosa é Cristo. Ele tem a natureza humana. Isso ele tem. A natureza humana e a natureza divina. Mas ele, como diz Hebreus 4, verso 15, né? Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ok? Essa que é a diferença, né? Nós, infelizmente, temos duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza pecaminosa, carnal. E nós temos de matar essa natureza, a carnal, a pecaminosa, todos os dias, até a volta de Jesus, né? Claro, né? Fica o convite, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, do Espírito Santo, né? Então vamos lá adiantar, né? Renovados no conhecimento, né? Então aqui, Paulo, depois que ele diz que nós ressuscitamos, né, para metaforicamente falando, né, depois que nós deixamos a velha natureza, né, e passamos agora a caminhar em novidade divina rumo ao céu, né, as coisas do céu, a eternidade, né, nós temos de buscar novos conhecimentos em Cristo, nos aprofundar no conhecimento de Deus, né? Ou seja, não só estudando, academicamente falando e tal, mas nós devemos mudar o nosso comportamento como cristão, né? Nós temos de moldar o nosso comportamento cristão, pessoal, né? Para mim mesmo e para as outras pessoas também, né? Então veja que há um crescimento, exige um amadurecimento, né, espiritual, uma caminhada, né, na verdade. Aqui nós chamamos ela de 3 tempos, né? Justificação, santificação e glorificação, né? E esse processo de moldar comportamento e etc., e procurar ter conversas boas, agradáveis, né? Construtivas, isso vai ao longo da vida, né? Então, a santificação, nós estamos nesse processo, né? O Espírito transforma a nossa vida, né? Ele precisa transformar a nossa vida. Essa é a verdade, ele precisa. E, claro, eu desejo, né? Penso que você também. Então, assim, precisamos progredir no conhecimento e no comportamento, né? É claro que não é do dia para a noite, né, que isso vai acontecer. Também Cristo não pede assim, né, para que seja instantâneo, mas que vá crescendo, que vá aprendendo, que vá buscando orientação, né, estudo e com certeza, né, chegaremos no pleno conhecimento de Cristo quando ele voltar. Até lá, não. Até lá, claro, amadureceremos bastante, aprenderemos muito, mas somente na eternidade é que nós seremos restaurados 100%, ok? Então vamos lá para quarta-feira, o caráter da nova vida, né? Então olha só, o caráter da nova vida está lá nos versos 12 a 14 de Filipenses 3, aliás, Colossenses 3, né? Aqui, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, como lemos aí no verso áureo, né? Perceba uma coisa, não sei se você percebeu, mas eu percebi aqui, que Paulo aqui está falando exatamente isso aqui, ó. Procure aí na sua Bíblia, Gálatas 5:22, papai, agora sim. Gálatas 5:22, aí, ó. O que Paulo, Filipenses, Colossenses, né, e Gálatas se conversam mutuamente. Então, olha só, o que Paulo escreveu em Colossenses 3, 12 a 14, ele vai repetir em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ele começa as características do fruto do Espírito em Filipenses e ele termina elas em Gálatas. Né? 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Né? Então, verso 22 e 23 de Gálatas 5 conversa sem problema algum com Colossenses 3, verso 12 a 14. Né? E Paulo até acrescenta, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, né? Tenha misericórdia, tenha bondade, né? Afeto, de ternos afetos, né? Misericórdia, né? Ou seja, comportamentos de quem ressuscitou e agora está andando com Cristo, né? Está caminhando, está em direção a Cristo Jesus, né? Isso que é importantíssimo, né? Porque isso deve permear a nossa vida, o amor. É isso que eu falei no começo e volto a repetir. Quem tem amor, mas não tem Cristo, não adianta nada. Como diz Paulo, conversa, ó, Gálatas 5:22, 23, conversa com Colossenses 3, verso 12 e 14, que por sua vez conversa com 1 Coríntios. Deixa eu só confirmar aqui, né? 1 Coríntios, deixa eu só confirmar exatamente, né? Ou seja, o amor, né? Eu posso, se eu não tiver amor, se eu tiver amor, mas não ter Cristo, eu posso, como diz Paulo, lançar-me no precipício, lançar-me na fornalha ardente, que não vai acontecer de nada, entendeu? Agora, se eu tenho amor e tenho Cristo, posso passar por diversas provas, né? Terríveis ou não, de menor proporção, melhor, de menor proporção ou maior proporção, eu terei, eu tenho a certeza de que Deus estará comigo, né? Porque a Bíblia afirma, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Então, independente da crise conjugal, familiar, financeira, qualquer problema, qualquer dificuldade, né? Tendo amor e tendo Cristo, você consegue passar, né? Agora, se faltar alguma coisa, você já fica sem orientação e, consequentemente, pode ficar pelo meio do caminho, né? Então, veja que esses 3 livros se conversam bastante, né? Colossenses, Filipenses, claro, né? São do mesmo autor, Gálatas e
1 Coríntios, né? 1 Coríntios 13, Colossenses 3, verso 12 a 14, né? E Gálatas 5, 22 e 23, né? Os frutos do Espírito, né? E estes devem ser o caráter da nossa vida, né? O que Deus espera de mim e de você, né? E para fechar a semana aí, né? Quinta-feira, Colossenses 3, versos 16 e 17, lá diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Né? Então aqui vem a gratidão, né? A palavra de Cristo deve morar em nós, né? Deve morar. E ela morando em nós, qualquer um que, consequentemente, vier ao nosso encontro, possamos falar, né? Aconselhar, como diz Paulo, de maneira sábia, de maneira inteligente, né? De maneira cortês também, claro, tendo amor, tendo carinho, enfim, né? Procurando salvar aquela pessoa de alguma forma, né? Tanto terrenamente, né? De alguma enrascada, de algum problema tal, né? Como também celestialmente, né? Ganhar aquela pessoa para Cristo, né? Então isso tudo é muito importante, né? E só quem faz isso é quem está vivendo uma nova vida com Deus. É quem ressuscitou, da metáfora, né? Lembra de Romanos 6, né? Assim como nós ressurgimos da água, melhor dizendo, por ocasião do nosso batismo, né? Isso também precisa acontecer com o velho homem, na, nas águas. Quando chegamos às águas, vamos 100% com o velho homem. Quando saímos da água, já Deus implanta em nós a natureza divina, né? A natureza celestial, né? Ele implanta isso e renova isso diariamente em nós, né? Para que possamos no perceber a maravilha que é ser cristão, né? E temos aqui, ó, uma das coisas interessantes da nova vida, né? Que é polêmica, mas para mim não tanto, né? É a música, né? Então vejo que a música hoje, desde os dias de Adão e Eva até nós hoje, a música tem uma influência poderosíssima, né? Tanto é que quando o rei Saul estava agoniado, lembra da história de Saul? Quando ele estava agoniado, avexado mesmo, estourado, né? Querendo matar, esganar um, né? Aí entrava Davi com a sua harpa e lá tocava. E por aqueles instantes musicais, por aqueles instantes de melodia, o coração do rei Saul era apaziguado. Então, ou seja, a música tem um poder fenomenal, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, temos de ter muito cuidado, né? Com as músicas que escutamos, ainda mais nos dias de hoje, né? Se nos tempos antigos ainda tinha algumas coisas, né? Hoje temos de tomar cuidado, né? Com determinados tipos de música, né? Com determinadas vertentes musicais, né? Você sabe bem do que eu estou falando, né? Porque a história, aliás, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui.
sertanejo, né? Sertanejo, a maioria das músicas de sertanejo, né, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros, possui uma história de vida por trás, né? Possui uma história, né? Tem aí o dia que eu saí de casa, né? Então, tem uma história por trás, tem um enredo por trás, né? Agora, determinadas músicas não tem enredo nenhum, né? Não tem sentido nenhum, não, não tem objetivo nenhum, né? A não ser destruir a alma, destruir a mente, né? Esse que é o objetivo, né? Então nós temos de tomar cuidado com a música, né? E na sexta-feira agora, né, temos aqui duas coisas, né? Romanos 6, aliás, Romanos 7 e Romanos 8, né? Quando Deus controla o nosso espírito, controla a nossa mente, o nosso coração, né? Romanos 8, né? Aquele que se converte a Cristo entoa músicas novas, um cântico novo, né? Por quê? Porque ele reconhece a promessa de Deus na vida dele, né? Ele, ele reconhece que as bênçãos de Deus estão presentes na vida dele, né? E assim, ele sente que as promessas de Deus para ele foi de perdão, Deus perdoou, né? Deus perdoou. E claro, a pessoa se arrepende. Quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa, né? Então, nós precisamos aqui de nos alimentar, né? Da lição da escola sabatina, da palavra de Deus, dos hinos que a igreja possui, né? Para nos fazer a chegar mais próximos de Deus, né? Vamos orar então? Querido Pai, grato te somos, Senhor, pelo dom da vida, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por estar junto de nós, caminhando conosco, lado a lado, né? E nos auxiliando em nossas dificuldades e nossos problemas. Esteja conosco, bom Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, irmão, irmã, se porventura gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, comente também, fique à vontade para comentar, né? E ore pelo nosso canal, né? Ore, abençoe esse canal, orando e falando dele para outras pessoas, tá bem? Um forte abraço e até semana que vem.